Judas, a partir do versículo 9. A palavra do Senhor diz: o próprio Miguel, um dos anjos mais poderosos, quando estava discutindo com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a acusar ou zombar dele, mas simplesmente lhe disse que o Senhor o repreenda. Mas esses homens zombam e praguejam contra tudo o que não compreendem, e como animais irracionais, fazem tudo o que lhes dá vontade de fazer, e desse modo se corrompem. Ai deles, porque estão seguindo o exemplo de Caim, e como Balaão, eles fazem qualquer coisa na esperança de obter lucro, e foram destruídos na rebelião de Coré. Quando esses homens se juntam a vocês nas festas fraternais da igreja, são manchas malignas no meio de vocês, dando escândalo, comendo gulosamente e empanturrando-se, sem se preocuparem com os outros. São pastores que cuidam de si mesmos, são como nuvens sem água que o vento carrega, são como árvores frutíferas no outono, sem nenhum fruto na ocasião da colheita. Não estão apenas mortos, mas duplamente mortos, pois foram arrancados como raízes de tudo. Tudo que eles deixam atrás de si é vergonha e desonra, como a espuma suja deixada pelas ondas bravias do mar. Andam vagueando de um lado para o outro como estrelas errantes, mas adiante deles estão as densas trevas eternas que Deus preparou para eles. Enoque, que viveu há muito tempo, a 7ª geração depois de Adão, sabia a respeito desses homens, e sobre eles disse o seguinte: eis que o Senhor virá, acompanhado de milhares e milhares de seus santos, para trazer o juízo a todas as pessoas do mundo e convencer todos os perversos das coisas terríveis que fizeram em rebelião contra Deus, e revelar todas as palavras terríveis que esses pecadores ímpios disseram contra ele. Essas pessoas são exploradores constantes, eternos e insatisfeitos, fazendo todo o mal que lhes dá vontade. São uns exibicionistas, espalhafatosos, e quando mostram interesse para com os outros, é só para conseguir deles alguma retribuição. Misericórdia, né? No último domingo, que foi trabalhado, no último não, né? O penúltimo domingo, foi iniciado o estudo da carta de Judas. E foi visto aqui um pouco sobre quem foi Judas, quem foi o autor dessa carta, que é um dos irmãos do Senhor Jesus, assim como Tiago, que também foi alvo, né, de vários estudos aqui nos domingos. Também foi dito o objetivo dessa carta, que é consolidar a mensagem do Evangelho e combater falsos mestres que queriam transformar a graça e a
nas Escrituras, mas é um livro histórico, um livro importante culturalmente. E aí Judas traz essa citação, dizendo que nessa disputa pelo corpo de Moisés, o arcanjo Miguel, ele não ficou discutindo com o diabo, nem humilhou Satanás. Contudo, né, a primeira característica que vai nos ajudar então a identificar os falsos mestres é a arrogância. Ao contrário do arcanjo Miguel, que mesmo sendo poderoso, revestido de glória e de poder, era humilde, os falsos mestres não, eles são orgulhosos, eles são arrogantes. Porque o verdadeiro servo do Senhor, meus irmãos, ele vai vir com a característica da humildade. O próprio Senhor Jesus trouxe isso lá no Sermão do Monte, como está lá em Mateus 5, especificamente no versículo 3. Mas, meus irmãos, essa humildade está no comportamento, na fala e nas atitudes. E por que isso? Porque nós podemos cair no erro de achar que essa humildade está relacionada a aspectos estéticos. Às vezes a gente pode achar que aquela pessoa, aquele pregador, ele é de Deus porque ele se veste de uma forma muito simples, porque ele não se preocupa tanto com a aparência, ou porque ele demonstra ter uma condição financeira pobre, e a humildade não está relacionada a essas coisas. Nós podemos ter certeza que tem muitos falsos mestres aí, se fazendo de pobre, andando de forma desleixada, para enganar os tolos, que acham que a humildade é andar de qualquer jeito, que a humildade está nessa questão estética. Mas quando Judas fala aqui, ele fala de uma atitude orgulhosa, presunçosa, de humilhar as pessoas, de se achar superior às pessoas, né? Talvez até de se achar superior por ser humilde, né? Pode parecer estranho, mas pode acontecer. A pessoa dizer, eu sou mais humilde do que os outros. Então isso já mostra o quê? Falta de humildade, mostra orgulho e arrogância. E a segunda característica dos falsos mestres é que eles tentam passar a ideia de que eles têm um conhecimento superior, que está no versículo 10. E naquela época estava começando a surgir uma doutrina, uma filosofia chamada gnosticismo, que pregava que por meio do conhecimento intelectual a pessoa iria alcançar a salvação. Porém, Judas usa aqui da ironia, dizendo que os falsos mestres se achavam tão cheios de conhecimento, mas na verdade eles eram como animais irracionais. Meus irmãos, qualquer conhecimento, estudo ou ciência sem a dependência de Deus é vão, não tem valor. Só que a gente também não pode confundir o seguinte, não devemos confundir o pseudo-conhecimento dos falsos mestres com o real conhecimento que nós devemos buscar na palavra do Senhor. Porque alguém pode pensar erroneamente, né? Se o conhecimento não traz salvação, então eu não preciso dele. E não é bem assim, isso é um grande engano. Porque a palavra do Senhor diz que o povo perece justamente pela falta do conhecimento. Está lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. E a maior parte dos nossos problemas existe
situações ocorrem e ele não consegue amaldiçoar porque Deus intervém. Até uma mula fala com ele, né? É uma história bem interessante, eu acho que os irmãos precisam ler. Números 22 a 24. Mas por que Judas compara os falsos mestres a Balaão, que era um profeta missionário? Porque ele quer mostrar que os falsos mestres estão em busca apenas de oportunidades lucrativas financeiramente. Eles não estão comprometidos com a palavra do Senhor, eles só estão comprometidos com dinheiro, vantagem econômica, vantagem financeira. E a outra ilustração que ele traz é a revolta de Corá, que está lá em Números 16. Às vezes a gente passa por cima dos livros como Levítico, Números, e deixa de encontrar histórias preciosas que trazem profundas lições morais para as nossas vidas. E lá em Números 16 está falando da revolta de Corá. E essa revolta foi uma rebelião que houve no deserto, quando o povo de Israel tinha saído do Egito e indo para a terra prometida. No meio do caminho, 3 homens se revoltaram contra Arão e Moisés, contra a autoridade de Moisés e de Arão. E esses homens acabam morrendo, as famílias deles, há uma matança, uma situação bem complicada por conta dessa revolta. Mas por que Judas traz essa ilustração? Porque ele quer mostrar que os falsos mestres, eles não se submetem à autoridade legítima da igreja. Então, quando você vê pregadores, pessoas que causam racha na igreja, que não aceitam a autoridade de uma convenção, de um pastor presidente, já quer montar um grupinho, já quer montar o seu próprio cantinho ali, leva metade da igreja, meus irmãos, desconfiem, porque o falso mestre, ele tem essa tendência de causar esses rachas, assim como foi na revolta de Corá. Então,